Você já despertou no meio da madrugada, exatamente às 3 da manhã, sentindo um peso inexplicável? Uma inquietação que parece maior do que um simples despertar noturno? Muitos ignoram esse momento, achando que é apenas uma insônia passageira, mas será que há algo mais profundo acontecendo? Talvez esse despertar não seja um mero acaso, mas sim um chamado para algo que seus olhos naturais não conseguem ver. Algo que acontece no mundo espiritual e que pode estar diretamente ligado à sua vida, sua fé e seu propósito. Existe um motivo pelo qual essa hora está cercada de mistério e acontecimentos sobrenaturais. Na tradição cristã, 3 da tarde é considerada a hora da morte de Jesus, o momento em que ele entregou sua vida pela humanidade. Sendo assim, 3 horas da manhã é o horário oposto, muitas vezes associado à atividade espiritual intensa. Enquanto o mundo dorme, forças espirituais estão em ação. Algumas pessoas relatam sensações estranhas, sonhos perturbadores e até mesmo experiências de opressão nesse horário. Mas o que muitos não percebem é que, assim como há uma batalha acontecendo, também há uma oportunidade para aqueles que estiverem dispostos a buscar a Deus nesse momento. Mas e se eu te dissesse que Deus pode estar te despertando exatamente nesse momento por um propósito maior? Não para te assustar, mas para te preparar para uma batalha espiritual que acontece no invisível. E se esse chamado for a resposta para muitas das suas orações? Muitas vezes pedimos a Deus uma mudança em nossas vidas. Queremos respostas, direção, queremos vencer batalhas internas. Mas ignoramos quando Ele nos chama. E talvez esse despertar às 3 da manhã seja exatamente a resposta que você tanto buscava. Desde os tempos bíblicos, a madrugada sempre foi um momento de grande importância espiritual. A Bíblia menciona vigílias, períodos específicos em que Deus se manifestava de forma poderosa e em que as forças das trevas também tentavam agir. Homens e mulheres de fé costumavam buscar a presença de Deus durante a noite, e aqueles que compreenderam essa verdade alcançaram milagres e vitórias sobrenaturais. O silêncio da noite abre caminho para uma comunicação mais profunda com Deus, onde as distrações do dia não interferem e a alma pode se conectar verdadeiramente com o Criador. Quem entende essa chave espiritual descobre que os maiores livramentos, revelações e experiências com Deus acontecem nesse horário. Jesus frequentemente orava durante a madrugada. O Evangelho de Marcos nos diz: de madrugada, ainda escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1:35. Se o próprio Cristo escolhia a madrugada para falar com o Pai, isso significa que há um poder especial nesse horário. Isso não era um costume qualquer, mas uma estratégia espiritual. Jesus sabia que a madrugada é um tempo de grandes decisões, onde batalhas espirituais são travadas e onde o espírito está mais sensível para ouvir a voz de Deus. Se até mesmo o Filho de Deus precisava desse momento de oração profunda, quanto mais nós. A madrugada é um tempo de silêncio, onde as distrações desaparecem e o espírito se torna mais sensível ao mundo sobrenatural. Quem aprende a se levantar nesse período para orar e buscar a Deus experimenta uma intimidade mais profunda com o Senhor. Não é apenas um despertar comum, mas um chamado divino para se conectar com o céu e se fortalecer espiritualmente. Muitos testemunham que foi nesse horário que receberam revelações, que tiveram experiências sobrenaturais e que encontraram paz em meio a grandes tribulações. A questão é: você vai continuar ignorando esse chamado ou vai se levantar e descobrir o que Deus tem para você? Se Deus nos desperta na madrugada para estarmos mais próximos dele, o inimigo também tem seus planos para esse horário. Satanás sabe que a madrugada é um tempo de grande poder espiritual. Por isso, ele tenta ocupar esse período com medo, pesadelos e ataques contra aqueles que estão espiritualmente desprotegidos. Isso acontece porque ele sabe que se você se levantar e orar, sua vida será transformada. Então, ele faz de tudo para impedir, tentando te encher de cansaço, desânimo ou até mesmo te fazendo sentir medo de algo que você não compreende.
É nesse horário que muitas pessoas enfrentam crises de ansiedade, insônia, pesadelos, pensamentos perturbadores e até mesmo sensações de opressão espiritual. Algumas relatam sentir uma presença estranha, outras enfrentam tentações e quedas espirituais justamente nesse período. Isso acontece porque o reino das trevas trabalha para afastar as pessoas da luz de Deus. Mas, ao invés de temer, devemos entender que, se existe uma oposição tão grande contra esse horário, é porque há algo muito poderoso nele. O inimigo nunca tentaria impedir algo que não fosse uma ameaça para ele. Mas há algo que o inimigo não quer que você saiba. Aqueles que se levantam para orar, às 3 da manhã, não apenas resistem às trevas, mas se tornam guerreiros espirituais poderosos. Quando você se coloca de joelhos nesse horário e clama a Deus, você não apenas quebra as cadeias do inimigo, mas também se torna uma ameaça para ele. O que antes parecia ser um problema se transforma em uma estratégia de vitória. Cada oração feita na madrugada é um golpe contra o inferno, uma declaração de que sua vida pertence a Deus e que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Se você tem acordado frequentemente às 3 da manhã, isso pode ser mais do que apenas um acaso. Deus pode estar te chamando para um propósito específico. Pode ser que Ele esteja te convocando para interceder por sua vida, por sua família ou por alguém que precisa de oração naquele exato momento. Pode ser que Ele queira te ensinar algo, fortalecer sua fé e te preparar para desafios futuros. O que parece um simples despertar pode ser, na verdade, um treinamento espiritual, um chamado para um novo nível de intimidade com Deus. Muitos testemunham que, ao se levantarem para orar de madrugada, receberam respostas de Deus que nunca tiveram em outros momentos do dia. Isso porque a madrugada é um período onde a comunicação entre o mundo espiritual e o natural se intensifica. Aqueles que atendem ao chamado divino encontram revelações, paz e direção para suas vidas. Se você tem sentido esse despertar, não ignore. Há algo maior acontecendo e Deus quer te revelar isso. Se você tem sentido esse chamado espiritual às 3 da manhã, aqui estão algumas atitudes que podem transformar esse momento em um tempo de poder e vitória. 1. Ore com autoridade. Não ore de forma fraca ou insegura. Declare a palavra de Deus com fé e ousadia. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Não se deixe dominar pelo medo ou pelo cansaço, mas tome posse da autoridade que Deus te deu. 2. Cubra sua casa com oração. Peça a Deus para enviar anjos ao seu redor, ungir sua casa e expulsar toda influência maligna. Ande pelos cômodos, declare a presença do Senhor e não permita que nenhuma sombra do mal permaneça no seu lar. 3. Clame pelo sangue de Jesus. Satanás não pode resistir ao poder do sangue de Cristo. Faça dessa declaração uma prática constante. Onde o sangue de Jesus está, o inimigo não pode permanecer. 4. Leia Salmos 91 e Efésios 6. Essas passagens falam sobre proteção espiritual e armadura de Deus. O inimigo não suporta ouvir essas palavras. Elas são como uma espada contra as trevas. 5. Agradeça a Deus por te despertar. Em vez de temer ou ignorar, veja esse momento como um presente divino para te fortalecer. Deus quer te preparar para algo maior. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa entender essa verdade. E se você já passou por essa experiência, deixe seu comentário aqui. Convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Amém.